Olá, família de Pentecostes. Viva Cristo Rei e salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Já louvo a Deus pelo dom da tua vida, já agradeço a Deus por mais uma live. Só em Jesus nós sempre conseguimos. Amém? Amados e amadas, hoje quero trazer aqui a palavra que está em Romanos 7:19. Romanos, capítulo 7, versículo 19. Que o apóstolo Paulo ele vai contextualizar sobre esta passagem que diz assim: Não faço o bem que quero, mas consigo fazer o mal que não quero. O apóstolo Paulo aqui ele narra e exorta que temos que cuidar, temos que vigiar, temos que fazer com que o mal não se fortaleça em nós, nos desviando do caminho da verdade e da vida. Por mais que a gente experimente uma vida nova em Cristo, nós temos que entender que é necessário uma manutenção constante da nossa vida espiritual para que não venhamos a cair em tentação. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele fala das nossas fraquezas, fala como a gente é vulnerável ao pecado. Ele era um homem que se converteu, ele era perseguidor dos cristãos, com a experiência que ele experimentou em Cristo, mesmo ele sendo um homem novo, um homem que nasceu pelo Espírito, ele morreu para aquele homem velho que vivia perseguindo a igreja, que vivia perseguindo os cristãos, que vivia fazendo coisas que não agradavam segundo o coração do Pai. Ele experimenta uma experiência com Cristo e ele nasce. Ele é um novo homem, mas mesmo sendo um novo homem, ele contextualiza, ele nos ensina, ele nos exorta, nos orienta, nos recorda da nossa fraqueza humana por causa da vulnerabilidade do pecado. Porém, mesmo com todos os esforços em querer agradar a Deus, nós temos que entender que viver uma vida de santidade é difícil. É uma vida que a gente tem que, contudo, entender que temos que o tempo todo pedir a Deus o domínio próprio. Porque a carne, ela fica o tempo todo fomentando, estimulando para que a gente peque, para que a gente possa viver a concupiscência. Fica o tempo todo fomentando para que a gente realmente goste do proibido. A lei é boa, mas nós, seres humanos, temos essa vertente, essa má inclinação para o pecado. Contudo, nós entendemos que, pela graça do Senhor, pelo sangue precioso de Jesus, nós recebemos a graça de nos fortalecer e também a gente, pela graça, a gente recebe a força para excluir, para exterminar o pecado das nossas vidas. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o mal. A palavra vai dizer, lá em 1 Coríntios 10:12, aquele que está de pé, vigiai para que não caia. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. O apóstolo Paulo também exorta isso, faz alusão a esta passagem de Romanos. Porque a gente que é convertido, a gente que está no caminho do Senhor, a gente luta todos os dias contra o prazer da carne, contra a concupiscência, contra o pecado. E a palavra vai dizer também, lá em Romanos 5:20, que aonde abundou o pecado,
superabundou a graça. Aonde tem pecado, superabunda, é de abundância a graça. Então Deus te dá a graça para resistir. Deus te dá a graça para não pecar. Maria, nós somos pecadores. Sim, de fato somos. Mas com a graça de Deus, por isso que Paulo em outra passagem vai dizer, graças a Deus por Jesus, porque o Senhor ele nos ensina, ele nos dá a graça de nos fortalecer para evitar o pecado. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele viu que nós, por sermos fracos, vulneráveis a pecar, a gente tem essa má inclinação de pecar, a vulnerabilidade para o pecado. Porque é o pecado que habita em nós, que faz com que a gente não queira pecar, mas logo a gente é pego no pecado, logo a gente vacila. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o poder triunfante de Jesus nos ajuda a vigiar e evitar aquilo que não agrada segundo o coração do nosso Senhor. Sabe, muitas vezes a gente transgride os mandamentos. Muitas vezes a gente cai em pecado porque a gente ainda realmente não se abre para esta graça. A graça do Senhor é triunfante. Ele nos fortalece para que a gente evite o pecado. Amados, a palavra vai dizer amar ao próximo. O anjinho, é o anjinho e o demônio. É assim mesmo, viu? O anjinho está dizendo, ama o teu próximo. O demônio está dizendo, coloca o pé para ele cair. Ele não é um bom irmão, ele fala de ti, ele te calunia. Coloca o pé para ele cair. Olha, o anjo está dizendo, amai o teu próximo, independente do que ele faça. Você tem que orar por ele. Você tem que amar ele. E o nosso amor é orar por ele. O anjo está dizendo, é pecado adulterar. O demônio está aqui, ó, do outro lado, dizendo, peca, adultera, porque Deus é misericordioso. O anjo está dizendo, mentir é pecado. O demônio está dizendo, uma mentirinha não faz mal. É isso que Paulo está dizendo. Não faço o bem que quero, mas consigo fazer o mal que eu não quero. Paulo fala literalmente aqui das nossas vertentes e inclinações para pecar. Mas Paulo também fala dessa graça que é Jesus. Por ele a gente triunfa, pelo sangue dele a gente é purificado, pelo sangue dele a gente recebe a força para que a gente possa evitar o pecado. Só em Jesus se pode evitar o pecado. Sem estar nele, porque o apóstolo Paulo, ele exorta, ele é cirúrgico quando ele contextualiza, dizendo que nós somos fracos, vulneráveis ao pecado. Por isso que a gente tem que perseverar, por isso que a gente tem que acreditar, por isso que a gente tem que se unir a Jesus para evitar o pecado. Por isso que muitas vezes a gente quer fazer o bem, quer estar no caminho do Senhor, mas a carne ela é vulnerável a pecar e logo a gente percebe que estamos no pecado. Peça essa força a Deus para que você possa entender que o pecado que habita em mim é ele que me leva a fazer o que eu não quero. Mas se a gente tem a graça triunfante, o sangue de Jesus que nos purifica, a gente tem a força de evitar o pecado. Esta é a passagem de hoje, que Paulo contextualiza e exorta. Não consigo fazer o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Isso só acontece por causa do pecado que habita em mim e em você. Por isso, que a graça do nosso Senhor Jesus, ela superabunda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que nós temos como evitar o pecado e sair dele, deixando essas coisinhas, essas mentirinhas que você acha que não faz mal. A gente tem que amar o próximo. O inimigo sempre vai querer pegar, fazer com que a gente peque. O inimigo sempre vai querer apontar. Por isso, resista ao pecado. Realmente, seja firme e forte no caminho do Senhor. Amém?
Fica na paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Luquinha de Pentecoste. Tchau, tchau, gente. Deixa o teu like para que a plataforma possa levar esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam ter o entendimento. Amém? Fiquem na paz. Salve Maria, puríssima sem pecado concebida. Viva Cristo Rei! Tchau, tchau, gente.